Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. A live de hoje a gente vai falar sobre as dúvidas de como é possível manter o aleitamento materno após o retorno ao trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a Solange, sou enfermeira obstetra e neonatal e eu ajudo mães a manterem o aleitamento materno após o retorno ao trabalho. Vocês que estão chegando, se vocês conhecem alguém que esteja grávida, que amamente, essas dúvidas que vão surgir hoje, que a gente vai esclarecer, com certeza vai ajudar elas, a união faz a força. Então encaminhe para elas, mesmo que elas não possam estar com a gente aqui ao vivo, que vai ficar gravada, que elas assistam depois, que com certeza vai agregar. Tá bom? Para quem não sabe, as inscrições do curso Aleitamento Materno após o retorno ao trabalho tá aberto. Lá no link da bio tem o vídeo do workshop de ontem. Se alguém não conseguiu ver, tá sensacional. Vale a pena assistir. E bora lá, vamos ver se vocês têm perguntas. Porque eu fiz uma live ontem à noite, meio de surpresa. Eu acho que eu peguei as mães. Uma que eu sempre faço live meio-dia. Aí eu acabei fazendo à noite e eu peguei as mães de surpresa, elas não vieram preparadas. Quase não teve perguntas. Vamos ver hoje vocês, né? Eu deixei aqui separadas as perguntas que mais chegam pra mim em relação ao retorno ao trabalho, mantendo o aleitamento materno. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom, eu vou fazer assim, vou começar com essas até vocês começarem a perguntar. Uma dúvida comum das mães eu recebi ontem, né, se as empresas elas são obrigadas a fornecer um local, né, para fazer a ordenha. No Estatuto da Criança fala que a empresa ela tem que oferecer, mas ela não especifica. Então as empresas meio que conseguem dar uma escapada disso, entendeu? Porque lá no Estatuto eles especificam que tem que ter uma sala de ordenha nas empresas que vai ter ordenha para branco de leite. Aí tem toda a normativa. Porque aí realmente tem que seguir um padrão para poder ter. Só que assim, banco de leite a gente só vai ter dentro de hospital. Qual empresa que é uma fábrica de alguma coisa que vai ter um banco de leite? Então elas acabam escapando com isso, entendeu? Mas que para fazer o ordenho, o ideal é que você tenha um local assim que seja tranquilo, que você consiga ter uma certa intimidade, né? Para você conseguir estar tranquila e acabar produzindo ocitocina, que é tão importante para a saída do leite, né? Então, é sempre bom. Às vezes a mãe não tem essa opção, elas me perguntam, ir no banheiro, é possível? Às vezes, assim, é a única alternativa que a gente tem. Mas se a gente for parar pra pensar, se a gente for comer alguma coisa no banheiro, a gente sente um nojinho, não sente? Mesmo que seja um banheiro limpinho, até o banheiro da casa da gente, né? Não é lugar pra comer. Por quê? Porque os coliformes fecais a gente não enxerga, mas na hora que dá descarga, eles podem ficar no ar. Então, se você fizer uma ordenha, por mais que você tá tendo todo um cuidado para cuidar do seu leitinho ali, depois você vai congelar, vai pôr na geladeira, vai seguir todas as regras. Mas se você fez a coleta no banheiro, esse leite tá arriscado você acabar prejudicando o neném. Mas existem estratégias para ser feita para a mãe conseguir manter a produção de leite, manter o aleitamento materno, conseguir fazer as extrações mesmo sem fazer essa ordenha para trazer para casa, tá? Existe sim. Então, quem não tem essa possibilidade de fazer um local específico para isso, não desista, tá? Não é motivo para desistir. Me perguntam também, mas olha, eu tô precisando de oferecer o complemento, eu já ouvi falar que se eu der mamadeira, pode dar confusão de bicos. Não é só a questão da confusão de bicos. A primeira coisa que a gente fala para uma mãe, quando ela vai complementar, é a confusão de bicos. Por quê? Porque a forma de sugar na mamadeira é totalmente diferente do que no peito. No peito é muito mais difícil para a criança. Por isso que uma das vantagens de quando a
a criança é amamentada exclusivamente, que a dentição, a arcada dentária dela é mais perfeita, esse osso aqui, ó, do maxilar é mais perfeito. Por quê? Porque esse esforço que a criança faz durante a amamentação ajuda a desenvolver toda essa musculatura. Então, é importante, tá vendo? Até nisso é importante. Quando você dá a mamadeira, o fluxo tem o buraco da mamadeira. No peito são vários buraquinhos, como se fosse um chuveirinho ali, o mamilo. Então ele tem que fazer uma força, porque é buraquinho pequenininho, ele tem que fazer um esforço para tirar o leite. Na mamadeira é um buraco. E por mais que você fale, eu não vou fazer um buraco muito grande, por mais que você não faça um buraco muito grande, o fluxo da mamadeira sempre vai ser diferente do peito. Aí a criança, ela pode se acostumar com o fluxo da mamadeira. Quando ela vai pro peito, que ela tem que fazer mais esforço e sai menos leite, ela pode se irritar, às vezes ela põe a cabeça para trás, ela não quer a mama, já começa o desmame. Ela também, como é mais fácil sugar na mamadeira, quando você insiste em complementar, continuar com o peito, ela pode não querer mais o peito, porque lá ela tem que fazer mais esforço. Então, qualquer ser humano a gente tem uma tendência a escolher o que é mais fácil pra gente, entendeu? Mas tem aquela mãe que fala assim pra mim, mas o meu neném, eu dou mamadeira e ele não parou de mamar no peito. Claro que existe os casos. O peito é o lugar onde a criança se sente mais segura. Então, vai ter aquele neném, sim, que ele vai receber a mamadeira, mas que ele continua sugando na mãe. Só que a sucção, depois de um tempo da mamadeira, a sucção, mesmo que ele continue sugando na mama, a sucção não é 100% efetiva. Ele pode mamar, ele pode tirar leite, só que a língua não é tão alongada, ele não faz uma ordenha perfeita como deveria fazer, porque ele está acostumado com a mamadeira. E aí, se ele não faz uma ordenha perfeita, o que acontece? A mama não é esvaziada 100% como deveria, e aí a produção cai. Então é assim, meu neném não parou de mamar, só que assim, é questão de tempo, cada vez vai diminuindo mais a produção do leite até o momento que você acaba não dando mais, porque você fala, eu não tenho leite. Tá? Então esse é um dos motivos. Existe a colher dosadora, que é uma boa opção. Tem o copinho. O copinho é o que primeiro a gente fala, tanto que no hospital mesmo, quando é necessário por algum motivo oferecer o complemento, a primeira opção que a gente tem é o copinho. Só que tem mães, tem cuidadores que não se acostumam com o copinho, porque assim, acha que vai engasgar, ou então porque acaba vazando muito pelo cantinho e desperdiça. O segredo do copinho é que você tem que segurar a criança pela nuca, encaixar o copinho nos dois cantinhos da boca e você vai virar, vamos ver se dá pra ver aqui, gente, pensa, ó como eu tô virando a água, não tô? Quando ela chegou aqui na beiradinha, eu não vou virar mais, senão ela vai cair. Você vai fazer a mesma coisa com o neném, só que você vai estar encaixado no lábio inferior do neném. O que o neném vai fazer? Ele vai, como se fosse um gatinho, ele vai até ali com a língua pegar esse leite. Não é você que joga o leite na boca da criança. Então, se você tem a paciência de esperar, né, ele tem que aprender também, mas não demora, esperar ele vir buscar esse leite, o vazamento aqui no canto é bem menor. O risco de engasgar é bem menor, porque não é você que tá jogando leite na boca dele. Ele tá pegando a quantidade que ele consegue deglutir. Esse é o segredo do copinho. Mas tudo bem, tem gente que não se adapta. Existe a opção da colher dosadora. A maioria das pessoas existem, que eu conheço, 2 colheres dosadoras. Uma que ela foi inventada, na verdade, para oferecer a papinha, que dá para improvisar com ela. E tem uma que é de outra marca, que ela é específica, ela já foi pensada exatamente para oferecer o leite, tanto que ela tem uma válvula. Então, conforme você vai dando toquinho, esse leite cai aqui na boca, que a colher dosadora é o mesmo esquema. Você vai virando na boquinha do neném ali, ele que tem que vir buscar. Mas com a questão da válvula, é bom porque conforme você vira, não corre o risco de ir um monte de uma vez só. Ela é bem bacana, porque ela foi pensada para isso. Então, tem a colher dosadora e tem o copo 360, que existem várias marcas, mas tem uma específica que eu tô devendo para vocês, e quem me ensinou tá aqui na live, né? Eu vou mostrar que
A criança não é só questão de virar e não cair. A criança tem que pôr a boca e ela tem que dar uma espécie de uma sugadinha ali. E isso é bom porque a criança, mesmo não estando sugando no peito da mãe, ela tem que ter a noção de que ela tem que fazer algum movimento com a boca, por mais que não seja a mesma sucção que ela faz na mama. Mas não é o suficiente para poder dar confusão de bicos, como acontece com a mamadeira, né? Deixa eu ver, apareceu alguma pergunta. Eu vi, perdi aqui. Gente, eu perdi. Meu bebê tem 20... Grazi, meu bebê tem 28 dias e ele tem um roncado. É normal? Bom, a live de hoje é sobre amamentação e retorno ao trabalho. Mas sim, os nenéns recém-nascidos, a mãe se assusta demais. Principalmente à noite, eles fazem muito barulhinho. Mas também, tem muitos nenéns que ficam com o nariz entupidinho depois do nascimento. Então, assim, eu recomendo, lava com soro fisiológico. Porque se esse roncado não for enquanto ele dorme... lavando com soro fisiológico tem que ter uma melhora. Se não tiver, você conversa com o pediatra, mas eu acredito que é a questão do narizinho entupido. Um momento crucial de fazer a lavagem do nariz é antes da mamada, para poder facilitar, porque o neném, ele faz um esforço na hora da mamada e ter o nariz livre para respirar é ótimo, né? Carolina me pergunta, a confusão pode acontecer em qualquer mês ou depois dos 3 meses é mais difícil de acontecer? É como a chupeta, né, gente? Pode acontecer em qualquer mês? Pode. Mas assim, quando a mãe fala, eu vou dar chupeta, eu não indico, mas cada um, o filho é seu. Se for para dar chupeta, que dê mais pra frente. Entendeu? Quando a criança realmente, ela já instituiu a amamentação, para ser mais difícil de acontecer a confusão de bicos. Mas assim, não dá para garantir que se for depois do 3º, 4º mês não vai acontecer, entendeu? E assim, lembrando, a chupeta, ela foi inventada pelo homem, por quê? Porque as crianças, elas começam a amamentar, é normal, elas começam a sugar. E no final da mamada, ela tende ao termo que eu não concordo, né? Chupetar o peito. Porque você vê que ela não tá fazendo, ela não tem mais a deglutição. Ela dá aquelas sugadinhas molinhas, às vezes você dá uma mexidinha que você vai tirar do peito, ela volta a mamar. Essa sucção não nutritiva acalma o neném, ajuda com que ele libere serotonina, ajuda com que ele fique mais seguro, porque você não tirou do peito assim que ele parou realmente de se alimentar, gera essa segurança para a criança e também estimula a produção do leite. Então, é uma coisa que a natureza já facilitava, entendeu? É coisa da natureza. Aí vem o homem, acha que tá demorando demais a mamada, então vamos inventar uma chupeta, entendeu? Agora eu não posso dar de mamar, dá uma chupetinha pra ele, que daqui a pouco eu vou dar. Então, assim, você tá enganando. E assim, quando você chupa um chiclete, a gente produz mais saliva. Essa saliva vai pro estômago e o que acontece? A gente perde o apetite. Não aperta. Quem tá fazendo regime sempre chupa um chicletinho, né, gente? Que ajuda muito. Então, se você ficar dando chupeta pra criança, pode ser que aconteça a mesma coisa como se ela estivesse chupando um chiclete. Você engana a fome dela e quando ela for pra mama, ela pode fazer uma extração menor do que ela iria fazer se assim que ela tivesse pedido, você tivesse oferecido a mama, entendeu? Sejam muito bem-vindas, quem tá chegando. Eu vou pegar aqui outra pergunta. Pergunta clássica. É desesperador para as mães. Acontece mais ou menos o 3º mês. Depois do 3º mês, minha mama não enche mais como antes. E assim, isso é normal, gente. Quando o neném nasce, o organismo da gente, ele não sabe se é um bebê C2, C3. Então, quando a placenta é retirada, tinha um hormônio que estava em alta quantidade no organismo. E esse hormônio não deixava inibir a produção do leite. Ele existia para não deixar a mulher ter leite antes de ter neném para mamar. Quando a placenta sai, esse hormônio cai. E aí o hormônio, a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, ela começa a ser produzida. O cérebro começa a mandar. Ela vai para as glândulas mamárias e aí começa a produção. Vem a descida do leite numa quantidade bombástica.
E aí você sente aquela mama, até incomoda, em pedra, tem toda aquela coisa. Aí você vai colocando o neném para mamar. Nos meses, né, nos 2 primeiros meses, o seu organismo, ele vai percebendo a quantidade que o seu neném mama em 24 horas, a quantidade que é extraído, porque ele não vai perceber se você tirou com a mão, se você tirou com a bomba ou se foi o neném. O que o organismo ele tá levando em conta é o tanto de leite que saiu da mama, tá? Então, quando ele começa a perceber que aquilo ali é frequente, por volta do segundo por terceiro mês, que é quando isso acontece, a produção cai. Por que cai? Porque, na verdade, ele não tá mais produzindo em excesso. Ele vê que tá sobrando na mama. Mas aí é a hora que a gente fala, nossa, minha mama não enche mais como antes, eu não tô mais produzindo leite. Entendeu? E aí gera também assim, ó, por volta do segundo, terceiro mês, a força de sucção do neném é muito maior. Então, às vezes, a mamada é muito mais curta. Aí junta que você percebeu que a sua mama já não enche como antes e que o neném fica pouco tempo no peito, aí você fala, ai, tá vendo? Ele até mama rápido. Ele para de mamar porque não tá vindo mais leite. E não é assim, gente. Quando a gente vai dar de mamar pro neném, na mama só tem 20% do leite que ele vai tomar na mamada. Os outros 80% é feito durante a amamentação. Então, a mama está murcha, não quer dizer que você não está produzindo leite. Tá entendendo? Então, por isso, um motivo que eu sempre oriento. Quem quer voltar ao trabalho e manter o aleitamento materno, quer ter um estoque de leite, e você fala assim pra mim, meu bebê tem 4 meses, ainda é possível? É possível, claro que é possível. Pode ser que você demore um pouco mais de tempo para poder encher o seu estoque. Por quê? Porque o seu organismo, ele já se adaptou a produzir o que o seu neném toma em 24 horas. Então, vai ter um protocolo de ordenhas, para quê? Para que ele, aos poucos, vá acostumando que o bebê tá ficando mais guloso. E isso é uma coisa da natureza, gente. A gente só vai, por exemplo, eu só vou orientar vocês como fazer para fazer a ordenha, para o seu cérebro entender que você tem que produzir mais leite. Quem tem neném mais velho já vai saber me dizer. Já percebeu um pico de crescimento do neném? Tem os picos de desenvolvimento, que eles ficam mais chatinhos, porque eles aprenderam uma aquisição nova. Ele tá feliz que ele aprendeu aquilo, mas ele tá angustiado. Ele fica grudado na mãe e chatinho. E tem o pico de crescimento, que o neném ele não fica chatinho, mas ele gruda na mãe. Por que isso acontece? É coisa da natureza. Pensa comigo. A criança teve um pico de crescimento. Ela cresceu. Se ela cresceu, ela precisa comer mais, ela precisa mamar mais. Só que o seu organismo já se adaptou com aquela quantidade de leite. Então, aí Deus faz a criança grudar em você. Porque aí ela vai mamar tanto mais. Ai, olha, virou um piercing, não sai da mama. Por quê? Porque o seu organismo vai perceber algo aconteceu. Tá saindo muito mais leite do que o normal. E aí, ele vai começar a produzir mais leite, porque o seu neném cresceu e tá precisando de mais leite. Agora pensa, tem 4 meses, eu quero voltar ao trabalho, mas olha, não dá. Dá, porque a gente vai simular um pico de crescimento. A gente vai fazer o seu cérebro entender que algo aconteceu, que ele tem que produzir mais. Só que assim, não é de uma hora para outra, a gente tem que ter persistência. Mas é possível sim. E aí, é a hora que eu volto a dizer pra vocês. É possível? É. E muito mais fácil se você começar a fazer ordenha, seguir todo o protocolo, antes que o seu corpo se organize, antes que ele se equalize a produção. Porque aí o que acontece? Quando ele equalizar a produção, ele vai já produzir aquela quantidade que o seu neném toma em 24 horas e ele já vai estar computando aquilo que você ordenha. Porque ele não sabe que você tirou na bomba. Entendeu? O importante é que saiu da mama. Se saiu da mama, ele vai produzir. Você vai fazer a sua ordenha sem dificuldade nenhuma. Então, assim, se você consegue adiantar esse processo, é muito mais fácil. Mas não significa que é impossível. O importante é você ter em conta o seu objetivo. Se é continuar oferecendo o melhor leite possível para o seu bebê. Se é garantir um futuro mais promissor para o seu neném. Ontem no workshop, quem participou viu o quanto que eu falei dos benefícios que o leite materno oferece para a criança no futuro. Mamar 6 meses exclusivo, ótimo, vai fazer muito bem. Mas se você conseguir uma amamentação prolongada, os resultados psicológicos e cognitivos são muito favoráveis. O link tá lá na bio, eu acho que vale a pena para quem não viu assistir, porque eu expliquei bastante coisa. Deixa eu abaixar aqui para ver se veio alguma pergunta. A Michelle fala,
Volto a trabalhar segunda-feira. Bebê 4 meses, pegava a mamadeira e faz uma semana que não pega mais. Vamos tentar oferecer no copinho, como eu falei agora. Porque é aquela coisa, você quer voltar você vai voltar a trabalhar na segunda-feira. Eu não sei se você tem estoque de leite ou não. Não sei se você já optou por dar fórmula para complementar o tempo que você tiver fora. Mas assim, se o neném mamava em você até agora, isso acontece muito. De você, nas vésperas de voltar, oferecer a mamadeira e a criança não querer. Então, assim, para ele não deixar de mamar no seu peito, para ele não continuar mamando, mas fazer aquela sucção que não é efetiva, o ideal é que o cuidador, seja onde for, ofereça na colher dosadora ou no copinho, porque a tendência é ou ter confusão de bicos e desmamar, ou ele continuar mamando, mas aí cada vez você vai produzir menos leite. Existe possibilidade. Se você quiser ajuda, se inscreve lá que a gente anda junto. A Jenny fala, como lidar com as dores nas perninhas do bebê, vacina de 4 meses. Ai, Jenny, eu não vou falar sobre isso agora, depois você me manda uma DM, a gente conversa, porque senão eu vou fugir muito do assunto da live, tá bom, meu amor? Vou pegar aqui outra pergunta. Alguém me perguntou se dá para reaproveitar a máquina de extração. Ai, gente, tem empresas que elas alugam. Só que assim, não sei se é 100%. Antes eu era mais a favor do que hoje, entendeu? Eu acho que se você for alugar, você vai ter que comprar um kit de extração novo para você. Aí, dependendo do valor, digamos assim, tem máquinas mais baratas e máquinas mais caras. Eu consigo orientar, olha, tal mais barata é boa, tal mais cara é boa, entendeu? Mas uma coisa de cada vez. Então, o ideal é que você, quem tem uma bomba guardada há muito tempo, faça o teste, né? Se ela tá dando vácuo ainda. O funil tem que ser adequado, porque senão ou o seu mamilo vai entrar com tudo dentro do funil e vai dar fissura e você não faz a pressão certa para tirar o leite, ou então o seu funil não vai entrar porque é pequeno e você não vai fazer a pressão certa para tirar leite, entendeu? As bombas, elas têm uma válvula que ajuda a dar pressão. Quem faz a ordenha, faz ordenha todos os dias para poder fazer um estoque de leite, tem que trocar frequentemente. Eu oriento o tempo de troca. Você que tem essa máquina guardada, você pode reaproveitar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é trocar essa válvula, tá bom? Cada máquina tem um modelo. Geralmente ela é algo meio molinho, mas que é o que ajuda a dar pressão, entendeu? A Leandra está perguntando quanto tempo pode deixar o leite estocado. Depende, Leandra, de qual norma você vai optar. Se for pela norma brasileira, só 15 dias. Mas ontem no workshop eu expliquei a diferença de quando é a norma brasileira para a norma americana. Dá para confiar na norma americana porque é pro seu filho, entendeu? Na norma americana, você pode congelar, se você seguir as temperaturas certas, a forma da ordenha certa, você pode congelar por até de 6 a 12 meses. Eu sempre bato naquela tecla. 6 meses já é o suficiente. Se você consegue um estoque para 6 meses, o coração já tá tranquilo, né, gente? Porque a partir de 6 meses pode ser que mude um pouquinho o gosto ou cheiro do leite. Não altera a qualidade, mas tem uma enzima no leite que ajuda a quebrar a gordura do leite. E se passa de 6 meses, essa enzima ela age. O leite continua sendo o melhor leite possível, só que às vezes a criança pega e não quer. Imagina você, todo o esforço para montar um estoque de 12 meses, lá aquele monte de leite, e aí depois a criança não querer e você ter que jogar o leite fora. Então eu acho que 6 meses é o ideal. Vamos ver aqui. Alguém me perguntou que dos potinhos, aonde a gente vai armazenar o leite. Você pode usar o de vidro com tampa de plástico. Antigamente era muito comum, né? A gente falava o de maionese, o de café solúvel. Hoje é muito difícil você encontrar um pote de maionese que seja de vidro. Passou todos são de plástico. O café solúvel, ele continua sendo de vidro. Só que assim, ele ocupa bastante espaço no congelador. E assim, eu recomendo que até você ter uma ideia realmente, porque vai ser a gente tem
uma noção de quanto o neném toma. Mas vai ser no dia a dia que você vai conseguir perceber realmente, né? Então, até você saber isso, eu prefiro que você tenha potes com um volume menor, porque é muito melhor você descongelar um pote e o neném querer mais e você ir lá e pegar mais um pouco do outro pote, do que você descongelar já um pote grande, que se você, uma vez você aqueceu o leite, você não pode voltar a congelar ele, entendeu? Então, eu prefiro que sejam os potinhos menores. Tem potinho de vidro com tampa de plástico, super fácil de encontrar por aí. Tem potinho de plástico também, próprio para acomodar, né, para congelar o leite. Mas quando você for comprar um de plástico, você tem que olhar bem a procedência dele. Quem tá te vendendo, qual é a marca, porque assim, tem muitas Tupperware por aí, que não é original, que fala que é livre de BPA, que é uma substância que tem no plástico, que quando a gente aquece esse pote, essa substância é liberada e se mistura com o alimento. E ela é cancerígena, ela pode fazer mal. Então, assim, tá escrito que é livre de BPA, então isso é fácil de escrever, né, gente? Então, eu acho que assim, se você não quiser um potinho de vidro com tampa de plástico, que é o confiável, preferir um de plástico, que compre de uma marca que realmente ela seja confiável para evitar esse tipo de contaminação e prejudicar o seu neném, né? E tem os saquinhos que são próprios para isso. Aí me perguntaram, mas quando eu usar esse saquinho, eu tenho que usar outro pote, como se tivesse que pôr o saquinho dentro do outro pote? Não. O saquinho ele vem esterilizado, você vai abrir ele, coloca o leite ali dentro. Tem mulher que faz ordenha direto no saquinho? Eu acho, principalmente na bomba, né? Você faz a ordenha no potinho lá da bomba e depois com funil você coloca dentro do saquinho. Ele tem aquele zip-zap, você tira o ar, fecha e aí você deita ele primeiro. Que aí ele vai congelar, ele não vai vazar, ele vai congelar deitadinho. Então ele vai ficar assim fininho. Depois que você tiver vários, você pode acomodar eles em pezinho um do lado do outro. Então no congelador economiza bastante o espaço. É uma pena que, assim, ele é descartável, não dá para reaproveitar. Mas, assim, questão de quem não tem espaço no congelador é o mais recomendável, tá? Ah, me perguntaram também, se no trabalho, quando a pessoa vai fazer ordenha no trabalho, ela falou assim, eu não tenho geladeira, então eu não consigo porque tem que congelar? Não é isso, você não precisa. Se você tiver uma geladeira disponível que você já pode pegar o seu potinho que você fez ordenha e colocar no congelador, ok, tudo bem. Agora, se você não tem um congelador, por exemplo, é só um frigobar, você pode colocar só dentro da geladeira para refrigerar. A outra opção, eu não tenho geladeira nenhuma disponível. O que você vai fazer? Você vai ter uma bolsa térmica, você vai levar gelox, vários gelox, para manter ele frio. E à noite, quando chegar em casa, ou você passa para sua geladeira, ou você já passa para o saquinho, para o potinho certo e congela. Então, não tem necessidade de congelar logo depois que sai da mama, ok? Então isso já facilita, né, gente? Porque às vezes a gente não tem nenhuma geladeira no trabalho. Quem dirá uma geladeira com congelador, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como saber se o neném está fazendo uma mamada efetiva? Ó, o neném, quando ele faz uma mamada efetiva, você não escuta barulhinho, aqueles barulhinhos que parece que é beijinho, quando tá, a pega tem que estar perfeita. Você vai sentir no final da mamada a sua mama mais esvaziada, mais murcha. Geralmente, se você observar, o neném faz o movimento da sucção e aqui, ó, ele faz o movimento da deglutição. Ele suga, presta atenção. Ele vai sugar, você vai perceber que ele vai engolir. Então, é sinal de que ele tá mamando, que ele tá tirando. Você pode também sentir os sinais de que a ocitocina tá agindo no corpo. Você pode ter cólica, o outro lado do peito pode vazar. E outra coisa também que é muito importante, para você ter certeza que realmente o neném ficou satisfeito, ele solta sozinho da mama. Se for um neném pequenininho, batata, ele vai dormir. Geralmente o neném, quando ele tá com fome, ele tá irritado, ele fica com a mão fechada. Conforme ele vai mamando, a mão dele vai ficando abertinha, ele relaxa e acaba soltando da mama. Se o neném é um pouquinho maior, você fala, meu neném nunca dorme mais na mama, então é sinal de que ele não tá satisfeito. Não é isso.
Neném com 2, 3 meses, vocês já sabem, eles nem gostam de ficar mais deitadinho que vem recém-nascido. Por quê? Porque eles já conseguem enxergar mais, eles querem explorar tudo. Então, esse neném maiorzinho, ele vai mamar depressa porque ele quer explorar o mundo. Então, não significa que ele não ficou satisfeito. Ele mamou, largou o peito e tá bem, quer ir brincar, você pode ter certeza que ele conseguiu fazer uma boa extração, tá bom? Agora, vamos ver se tem mais perguntas. Quem tá entrando, a live é sobre dúvidas de como manter o aleitamento materno após o retorno ao trabalho. E aí eu tô esperando para ver se vocês têm alguma pergunta aqui para mim poder responder. Ó, a Oe Aba perguntou: que quantidade eu tiro e que não prejudique a minha filha a ficar satisfeita e não perder peso? Às vezes as mulheres elas têm muita dúvida, né? Se eu tirar o leite, não vai faltar leite pro meu neném? Então você tem que avaliar a sua produção, entendeu? Que vem. Ontem teve uma pergunta assim, pra mulher, porque assim, tem momentos que você pode estar amamentando o seu neném de um lado e fazendo a ordenha do outro. Mas você já conhece seu filho, você sabe que ele não é um neném que costuma mamar as duas mamas. É aquele neném que ele com uma mama só, ele esvazia, ele fica satisfeito, então você aproveita o momento e ordenha a outra também. Quando a gente faz ordenha das duas mamas ao mesmo tempo, o leite materno, ele tende a ser mais calórico, ajuda no ganho de peso da criança. Então é assim, mamou só de um lado, ele fica satisfeito de um lado só, então beleza, pode ordenhar do outro lado. Não, meu neném mama as duas mamas. Então você vai oferecer as duas mamas, depois que ele terminar de mamar, você vai dar um tempo e no intervalo, que eu não vou falar pra você, ó, daqui 1h30, porque você sabe que é livre demanda, né? No começo o neném quer ficar pendurado toda hora, mas dependendo, conforme ele vai crescendo, ele estipula um intervalo. Geralmente a mãe sabe falar, o meu neném mama de 3 em 3. A minha mamava de 2 em 2 horas, sempre. Até de noite. Ai, era bem cansativo. Mas, se você sabe que o seu neném costuma mamar de 2 em 2 horas, então você termina a mamada, dá um tempinho, bebe bastante água para repor, dá um tempinho, tipo 1h, 45 minutos, e vai fazer ordenha. Porque não vai faltar, porque 80% do leite é fabricado na hora. O que essa ordenha vai ser importante? Vai fazer seu cérebro pensar que depois de 1h o neném voltou a mamar. Ele pensa, ele não tá mais mamando de 2 em 2 horas, não tá mais pedindo para produzir leite de 2 em 2 horas. A cada hora eu tô tendo estímulo, então consequentemente ele começa a liberar mais o hormônio da prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. Tendo mais esse hormônio circulando no sangue, você vai produzir mais leite. Então você pode ficar tranquila. Ou você faz ordenha no mesmo momento, se o neném mama uma mama só, ou se o neném mama as duas mamas a cada mamada, você vai esperar um tempo para descansar e você vai fazer o estímulo, ok? Quem tem pouquíssimo leite, você fala, eu tenho que aumentar mesmo, você pode, quando o neném soltar que ele ficou satisfeito, mesmo que não saia leite, você pode pegar a bomba, fazer um tempo de sucção, tipo uns 5, 10 minutinhos em cada mama, já para dar uma estimulada, da impressão de que o bebê ficou sugando mais tempo, porque lembra que eu falei que a sucção não nutritiva do final, mesmo que não saia leite, ela manda sinal pro cérebro que tem alguém ali sugando a mama. Então, se o neném saiu e você vai ali com a bomba e fica ali 5 minutos em cada mama, você tá mandando um estímulo a mais. E depois, no intervalo entre uma mamada e outra, você pode fazer a ordenha já com a intenção de tirar um pouco mais de leite. Então, fica tranquila que não vai faltar pro seu bebê. Isabela me fala, eu tiro na bombinha e só sai 20 ml de uma mama. Ele é muito murcho e no outro sai 40 ml. Minha bebê tem 1 mês. Nasceu prematura. Então, assim, o ideal seria você unir o protocolo da ordenha vigorosa com o uso de alguns galactogogos para poder aumentar. Porque, assim, essa mama... Tem mamas que realmente tem essa diferença na produção. O que você vai fazer? Você vai intensificar o estímulo naquela que produz menos. Porque assim, é questão do cérebro entender. Então, essa mama, ela tem que ter, ela produz menos, ela tem que ser estimulada mais vezes, entendeu? E se você, por acaso, tiver que dar complemento, evite a mamadeira. No caso dos pequenininhos, você pode usar a sondinha,
Porque aí, ao mesmo tempo que ele tá sugando a sua mama, tá estimulando a sua mama, pela sondinha ele tá trazendo o complemento, é aquele o kit de relactação. E aí eu só falo para não deixar a sondinha livre e aberta, porque senão sai muito fluxo. Você vai dobrando a... É como se a gente dobrasse o canudinho, que a gente tem que fazer mais força para sugar. É mais ou menos nesse esquema para também não facilitar tanto, porque senão ele depois, quando ele estiver só na mama, ele acaba sentindo essa diferença de fluxo, reclamando, entendeu? Ah, muito obrigada, esclarecedor. Eu tô aqui para isso, minha filha. É errado começar numa mama e terminar na outra? O que seria começar numa mama e terminar na outra? Ordenha? Não tem problema nenhum. Por exemplo, se for entre uma mamada e outra, você pode ordenhar um pouco de um lado e ordenhar um pouco de outro. Pode misturar o leite, não tem nada. Porque se você ordenha as duas mamas, você vai estar estimulando as duas. Quanto mais estímulo, mais o cérebro entende de que é como se tivesse mais neném mamando. Ele tem que mandar mais, entendeu? Eu acho que é isso, gente. Tirando a bombinha. Deixa eu ver se aqui tem, porque ontem eu aprendi que tem um outro lugar que fica as perguntas, gente, que eu não sabia, mas aquela dali eu já respondi. Então, por hoje chega. 37 minutos de live, amanhã eu tenho plantão, gente, amanhã não. Depois de amanhã a gente abre outra live, eu vou avisar vocês nos stories. Obrigado por quem tava aqui, foi um prazer. E se você não sabe, quem entrou na metade da live, lá no link já tá disponível as inscrições pro curso Retornando ao Trabalho, Mantendo o Aleitamento Materno Exclusivo, onde eu vou pegar na mão de vocês e ajudar e contar todos os segredos, tintim por tintim, de como manter o aleitamento materno exclusivo. Clique lá e a gente se encontra na área de alunas. Tchau, tchau.